Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Aqui vamos explorar juntos histórias fascinantes, lições inspiradoras e mensagens de esperança que podem transformar nossas vidas. Se você está em busca de motivação, encorajamento e crescimento pessoal, você está no lugar certo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Em nosso canal vamos mergulhar em narrativas cativantes, desde contos antigos até histórias contemporâneas, e descobrir as verdades intemporais que podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna. Vamos explorar temas como resiliência, superação, fé, amor e muito mais, sempre com o objetivo de inspirar e motivar você a alcançar o melhor de si mesmo. Junte-se a nós nessa jornada emocionante em busca de crescimento pessoal e espiritual. Este é um espaço para aprender, crescer e compartilhar experiências onde cada vídeo é uma oportunidade de descobrir novas perspectivas e encontrar inspiração para enfrentar os altos e baixos da vida, com coragem e determinação. Então, prepare-se para ser desafiado, motivado e inspirado. Vamos juntos explorar as profundezas da alma humana e descobrir o poder transformador que reside em cada um de nós. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde a motivação é apenas o começo de uma jornada incrível. Numa terra distante, há muitos séculos atrás, reinava o poderoso Nabucodonosor, um monarca temido por muitos e admirado por sua grandeza. Sua grandiosidade era tão imponente que, por vezes, ele se esquecia de sua própria humanidade e se via como um deus entre os homens. Comandava exércitos invencíveis, erguia monumentos grandiosos e governava com mão de ferro sobre seu povo. Mas a soberba é um princípio perigoso e Nabucodonosor estava prestes a descobrir isso da maneira mais surpreendente. Um dia, em sua magnificência e arrogância, ele desafiou o próprio Deus dos céus, proclamando sua superioridade sobre todas as coisas. Mas, por trás da fachada de grandeza, habitava um coração orgulhoso e arrogante. Nabucodonosor via a si mesmo como um Deus entre os mortais, e a soberba corria em suas veias como um veneno corrosivo. Desafiava até mesmo os deuses dos céus, proclamando-se o Senhor absoluto de todas as coisas. Porém, Deus não tardou em responder ao desafio do rei. Em um ato de justiça e misericórdia, ele decidiu ensinar uma lição inesquecível ao soberano. E assim como uma sentença divina, Nabucodonosor foi transformado em uma criatura selvagem, privado de sua razão e de sua majestade. Entretanto, os céus não se calaram diante de tal afronta. O Deus verdadeiro, justo e misericordioso decidiu intervir em um ato que ecoaria através dos séculos. Ele lançou sobre o soberano uma sentença divina, transformá-lo em uma criatura selvagem, privando-o de sua humanidade e de sua razão. Assim, o rei Nabucodonosor viu-se subitamente lançado em um mundo desconhecido. Sua forma majestosa deu lugar a uma aparência bestial. Seus trajes de realeza, substituídos por uma pele áspera e uma juba desgrenhada, sua mente antes soberana foi obscurecida pela loucura e ele vagava pelos campos como um animal perdido. A transformação foi completa. O rei, outrora poderoso, agora vagava pelos campos como um animal, vivendo entre os pastos e alimentando-se da erva do campo. Sua mente antes soberana agora era tomada pela loucura e seus súditos assistiam horrorizados à queda do grande monarca.
Os súditos do rei assistiam horrorizados à queda do grande monarca. Os que antes o louvavam agora o temiam. E aqueles que o desafiavam agora choravam sua desgraça. Era um lembrete poderoso da fragilidade, da grandeza humana e da justiça implacável do Deus dos céus. Mas a história não termina aí, pois assim como a justiça de Deus é infalível, sua misericórdia também é grande. Após um período de provação e humildade, Nabucodonosor reconheceu sua arrogância e proclamou a grandeza do Deus verdadeiro. E foi então que a graça divina se manifestou mais uma vez. O rei, em sua humildade restaurada, foi devolvido à sua forma humana, e seu reinado foi renovado com sabedoria e humildade. Mas não apenas isso, ele também renovou seu coração, enchendo-o de sabedoria e humildade. Assim, Nabucodonosor retomou seu reinado, não mais como um tirano soberbo, mas como um líder sábio e compassivo. Essa história poderosa nos lembra da importância da humildade diante do poder divino e da consequência da soberba, como está escrito em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Que possamos aprender com a história de Nabucodonosor e buscar sempre a humildade diante do Criador. Esta é a história de como a soberba foi humilhada e a humildade exaltada. Uma história que nos lembra da importância de reconhecer nossa própria pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Como está escrito em Tiago 4:6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que possamos aprender com a história de Nabucodonosor e buscar sempre a humildade diante do Criador. A história do rei Nabucodonosor é um poderoso lembrete das consequências devastadoras da soberba e da desobediência diante do Deus Todo-Poderoso. Nos dias de hoje, ainda enfrentamos os mesmos perigos que o rei enfrentou, e a palavra de Deus nos oferece orientação e advertências para evitar cair nos mesmos erros. A soberba, essa ilusão de grandeza e autossuficiência, pode nos levar à ruína espiritual e emocional, assim como o Provérbios 16:18 nos alerta: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quando nos consideramos superiores aos outros, quando nos vemos como donos de nossas próprias vidas, corremos o risco de nos afastar da vontade de Deus e de nos perder em nosso próprio orgulho. A desobediência, por sua vez, nos separa do plano perfeito que Deus tem para nós. Como está escrito em 1 Samuel 15:22, será que o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, quando escolhemos seguir nossos próprios caminhos. Em vez de obedecer aos mandamentos de Deus, nos afastamos de sua bênção e nos colocamos em perigo espiritual. A história de Nabucodonosor nos mostra que mesmo os mais poderosos dos reis não está acima da justiça de Deus. Ele foi humilhado e transformado em uma criatura selvagem por causa da sua arrogância, mas também foi restaurado pela misericórdia divina quando reconheceu sua dependência do Deus verdadeiro. Nos dias de hoje, devemos refletir sobre a história do rei Nabucodonosor e examinar nossos próprios corações. Em busca de soberba e desobediência, devemos lembrar somente através da humildade e da obediência podemos encontrar verdadeira paz e realização em nossa jornada espiritual. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar sempre a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Para evitar uma história trágica como a do rei Nabucodonosor nos dias de hoje, devemos cultivar a humildade, a
a obediência e a busca constante pela vontade de Deus em nossas vidas. Aqui estão algumas maneiras práticas de nos protegermos dos perigos, da soberba e da desobediência. Primeiro, praticar a humildade. Reconhecer que somos seres finitos, dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É o primeiro passo para evitar a soberba. Filipenses 2:3 nos lembra: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cultivar a humildade nos ajuda a manter nossos corações abertos à correção e ao direcionamento divino. 2. Obedecer a palavra de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus é fundamental para evitar os caminhos da desobediência que levam à ruína espiritual. Jesus nos lembra em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ao seguir os ensinamentos de Cristo e viver de acordo com a palavra de Deus, encontramos segurança e orientação para nossas vidas. 3. Perseverar na oração e na comunhão. Manter uma vida de oração constante e comunhão com Deus nos ajuda a discernir sua vontade e a resistir às tentações da soberba e da desobediência, como está escrito em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Através da oração, fortalecemos nossa relação com Deus e nos mantemos firmes em sua vontade. 4. Buscar conselho sábio. Provérbios 15:22 nos lembra: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Buscar conselho sábio de pessoas maduras na fé nos ajuda a evitar decisões precipitadas e nos guia no caminho da obediência e da humildade. 5. Cultivar gratidão e louvor. Agradecer a Deus por suas bênçãos e louvá-lo por sua bondade nos mantém centrados em sua soberania e nos protege da tentação de nos exaltarmos, como diz Colossenses 3:16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ao praticarmos esses princípios em nossas vidas diárias, podemos evitar cair nos mesmos erros que levaram à tragédia do rei Nabucodonosor, que possamos buscar a humildade, a obediência e a comunhão com Deus em todas as áreas de nossas vidas, para que possamos viver em paz e em conformidade com sua vontade. Deus, ele decidiu restabelecer o reinado de Nabucodonosor após ele reconhecer sua soberba e arrogância e humildemente se submeter à autoridade do Deus verdadeiro. A história do rei Nabucodonosor é uma poderosa demonstração da graça e misericórdia de Deus, que está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem genuinamente e buscam o seu perdão. Quando Nabucodonosor finalmente reconheceu sua dependência de Deus e proclamou sua grandeza, ele demonstrou um coração contrito e humilde, como está escrito em Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus vê o coração humano e se agrada daqueles que reconhecem seus erros e buscam reconciliação com Ele. Assim, em sua infinita bondade, Deus restaurou Nabucodonosor, a sua forma humana, e renovou seu reinado. Não apenas isso, ele também renovou o coração do rei, enchendo-o de sabedoria e humildade. Esse ato de restauração não apenas beneficiou Nabucodonosor,
mas também demonstrou ao mundo o poder transformador da graça divina. Portanto, Deus restabeleceu o reinado de Nabucodonosor como um testemunho de sua misericórdia e amor incondicional por seus filhos. Ele nos lembra que mesmo quando erramos, podemos encontrar perdão e restauração ao nos humilharmos diante dele e buscarmos sua vontade em nossas vidas. Na conclusão deste emocionante capítulo da história do rei Nabucodonosor, somos lembrados da poderosa jornada de transformação que ele viveu. Sua história é um testemunho de soberania de Deus sobre todas as coisas e da sua capacidade de restaurar aqueles que se humilham diante dele. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a considerar se estamos vivendo em humildade e obediência aos mandamentos de Deus. A história de Nabucodonosor nos lembra que a soberba e a desobediência podem nos levar à ruína espiritual, mas a humildade e a busca pela vontade de Deus podem nos conduzir à restauração e à bênção. Que possamos aprender com os erros e triunfos do rei Nabucodonosor e aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Que possamos buscar a humildade diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele em todas as áreas de nossas vidas, e que possamos nos alegrar na certeza de que, assim como Deus restaurou o reinado de Nabucodonosor, ele também pode restaurar e transformar nossas vidas, se nos voltarmos para ele com sinceridade e fé. Que essa história seja uma fonte de motivação e inspiração para todos nós, lembrando-nos do poder redentor de Deus e do seu amor incondicional por cada um de nós. Que possamos viver em humildade e obediência, buscando sempre a vontade de Deus em todas as coisas. Que essa jornada nos leve a uma vida de maior intimidade com o nosso Criador e nos conduza a vivermos plenamente o propósito para o qual fomos criados. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilhe para receber histórias incríveis como essa. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.